Tá dando para ouvir, Gazone? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá bom o áudio? Gazone, quando puder começar, é só falar que eu começo aí. Desculpa, pessoal, estava resolvendo uma coisa. Acho que eu vou ter para gravar aqui, né? O pessoal já pode começar a assinar no chat. Então, hoje, como é a última quarta-feira do mês, a gente vai apresentar o artigo. Esse artigo o Rafael vai apresentar, né? Sobre onda T negativa na doença isquêmica, certo? Vamos dar mais 2 minutinhos, só a gente inicia daí, tá? Beleza. Só fecha um pouco agora também, pra gente. Quando puder, Gazone, só avisar. Então, pessoal, acho que já são 1h04, certo? Vamos iniciar, então. O Rafael pode iniciar. Tá. Eu peguei esse artigo porque a gente vê muito na emergência a onda T invertida.
né? E a gente vê muito onda T invertida pensando em infarto e tudo, então eu resolvi dar uma olhada sobre a onda T invertida e eu encontrei esse artigo. E o artigo são de tem vários autores, mas dois autores são muito importantes, que é o Antônio Beij de Luna, ele é bem famoso, e tem o Wellens, né, que tem a síndrome de Wellens, bem famosa também, e ele até morreu esse ano. Bom, então o artigo, ele é um artigo de consenso, ele fala sobre onda T invertida, mas ele cita vários exemplos de outras causas de onda T invertida, e é interessante por causa disso também, eu coloquei esses exemplos na apresentação. O primeiro parágrafo do artigo, ele coloca exatamente assim, eu deixei em inglês porque, para não ter nenhuma tradução, para todo mundo entender, que ele fala que a onda T invertida de origem isquêmica só acontecem em dois cenários, basicamente. Pós-infarto ou a consequência de reperfusão. Seja por fibrinólise espontânea, que nem o Wellens, ou por stent, ou vasoespasmo. Ou seja, a isquemia aguda, né, o paciente que acha que está infartando agora, nesse momento, não causa uma T invertida. Esse padrão acontece quando a isquemia está terminando, está se desfazendo, né? Então, eu achei interessante, porque ele quebra um mito ou uma coisa que a gente ouve muito, né, da isquemia subepicárdica ou da isquemia só quando ela tem invertida, simples. Por isso que eu achei interessante o artigo. E aí, assim, né, a gente passa a faculdade inteira e, enfim, a gente vê em vários lugares, né, falando sobre a onda invertida ser do infarto, né? E como é que isso surgiu? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Antes disso, né? Aonde que é normal ter onda T invertida? É normal ter onda T invertida em E, Rafael, AVR. só uma coisinha antes de tu continuar, só para ficar claro, às vezes o pessoal confunde um pouco, né? Então ele quer dizer o seguinte, que a onda T invertida pode acontecer em situações isquêmicas crônicas, né? Como tu já está explicando aí, né? Ou após reperfusão, mas que a isquemia aguda é quando tu tem que ter infra-ST, né? Que nem tu vai falar na frente, né? Tu pode ter Isso, inversão de T, mas com o infra, né? Com a depressão isso. da. Pode Bom, continuar. e aí, onde é que é normal ter onda T invertida, né? É normal ter onda T invertida em AVR e V1 e ocasionalmente em V2 e D3. E aí, qual é a teoria da repolarização da onda T? Porque a onda T é repolarização ventricular. A repolarização atrial, ela fica escondida no QRS, mais ou menos. Então, a gente não vê. E por que a onda T ela é positiva se é uma repolarização? E aí existem duas teorias. O artigo fala que a segunda teoria parece ser um pouco mais importante, mas basicamente é a teoria de que talvez o endocárdio ele inicie a despolarização e pelo tamanho dele, pela massa dele, ele também seja responsável por onde termina a repolarização. Então é por isso que a onda T da repolarização seria positiva no paciente normal, né? E aí ele bota essa figurazinha. Nessa figurazinha a gente tem o subendocárdio, e aí o subendocárdio vai despolarizar, então ele coloca o carrinho com o farol para o eletrodo A, e aí ela começaria a ficar positiva. Depois que eu igualo as cargas, ela volta para a linha de base, e no momento que eu despolarizo, e a despolarização vai terminar no subepicárdio, o carrinho voltaria de ré. E por isso que o eletrodo continua sempre sendo iluminado pelo farol do carro, porque ele começa e termina no mesmo lugar. É como se o carrinho fosse e voltasse de ré. Bom, e aí ele coloca, esse é o maior parágrafo do artigo, né? E eu não coloquei muitas coisas porque é bem grande, talvez valha a pena ler, mas eu coloquei o parágrafo final. Por que que tem essa confusão da onda T ser considerada isquêmica ou não? O que que acontece? O Braunwald, que é um outro autor da cardiologia muito famoso, ele fala muito da escola mexicana. E o Beijlun e o Wellens discordam da escola mexicana sobre essa parte da onda T. A escola mexicana falava que a onda T invertida, ela era, sim, um sinal de isquemia. E o Braunwald, que gostava muito dessa escola, disseminou isso. E aí, o que acontece? O Beijluna e o Wellens não concordam com isso, segundo o artigo, né? E por que que surgiu esse mito da onda T invertida ser por causa do infarto? Surgiu porque em 1943, um cara chamado Bailey, né, ele fez um experimento, ele abriu o tórax de um cachorro, colocou o eletrodo lá dentro e fechou a DA. Quando ele fechou a DA, ele viu que o cachorro tinha uma onda T invertida, como está na figura B, né, na figura 3B. E ele falou, bom, então para ser humano também é isso. Só que aí, o outro cara, 14 anos depois, ele
fez a mesma coisa, fechou a DA, só que ele não abriu o tórax do cachorro. E ele viu que acontecia o oposto, a onda T ficava positiva, né? E depois a onda T ficaria negativa, depois do infarto já ter formado, já ter onda Q. E a gente sabe que na medicina mitos, né, ou enfim, outras coisas duram anos e anos e anos. Então é por isso, basicamente, que eles falam no artigo que surgiu essa impressão de que a onda T negativa, ela seria isquêmica aguda, né? Mas seria uma impressão falsa. Bom, e aí a onda T negativa, ela pode ser primária, né? Ou seja, eu tenho uma alteração, não da despolarização do paciente, mas eu tenho uma alteração do potencial transmembrana, que é o que acontece no infarto, né? Eu tenho uma morte celular, faz um edema celular, isso prolongaria o tempo de ativação, né? Diferente das alterações de despolarização anormal, como BRE, uma hipertrofia ventricular esquerda, uma pré-excitação, que não alteraria o potencial transmembrana, mas sim a condução desse impulso através das células. Isso aqui ele cita mais porque é uma sequência no jornal e ele faz o link com outro artigo sobre a eletrofisiologia da onda T. Bom, e aí quais são as características da onda T isquêmica? De novo, quando eu falo aqui onda T isquêmica, eu não estou falando de onda T isquêmica aguda, né? Eu estou falando no cenário de que onda T isquêmica pós-infarto ou no cenário de reperfusão, né? Se for onda T isquêmica aguda, ela só acontece quando eu tiver associado um infra de ST, tá? Então, a onda T isquêmica aqui é a onda T isquêmica do paciente coronariopata, né? Pós-infarto, reperfusão, enfim. Eu tenho que buscar padrão espelhado, como todo padrão de supra de ACT, por exemplo, tem que buscar espelho. Isso me fala a favor de ser um paciente coronariopata. Se eu tiver uma amplitude da onda T variável, ela pode ser normal, né? Paciente muito obeso, paciente com alguma alteração, por exemplo, um hipotireoidismo associado a um infarto, eu posso ter uma variação dessa onda T, né? Outra coisa muito importante é que o potencial de ação desses pacientes pela morte celular vai ficar prolongado pelo edema. E aí o que acontece? Como esse potencial fica prolongado, eu tenho uma primeira parte da onda T positiva, mas depois ela fica negativa, que é o padrão de Valens, né? Onda T bifásica positiva e negativa. E ocasionalmente, né, eu posso ter alguns pacientes, né, com uma onda T que ela era negativa, o paciente já infartou, eu tenho uma onda T negativa ali, e esse paciente sofre um outro infarto e essa onda T ela pseudonormaliza, ou seja, ela volta a ficar normal. E vou mostrar um exemplo disso, e isso é muito importante para mostrar para a gente que a gente tem que ou seriar elétrico sempre, não só seriar troponina, mas a gente também comparar o eletro atual do paciente com o eletro antigo, sempre correr atrás das informações, da descrição da onda T. Então é por isso que às vezes é sempre bom escrever onda T invertida em tal derivação, em tal lugar. Bom, aqui é um paciente com infarto, uma doença coronariana crônica, tá? Ele tem inversão de onda T em parede inferior e ele tem umas ondas T apiculadas em V2 e V3. E por que isso não seria uma onda T apiculada aguda, por exemplo? Porque ele fala que não tem alteração de espelho em V1 e V2. Eu esperaria ter um R aumentado tanto em V1 e V2 para considerar isso uma onda T apiculada aguda. Aqui é um paciente com padrão de Valens, né? Então eu tenho uma onda T bifásica inicialmente e depois uma onda T negativa, né? Ou seja, é uma onda T isquêmica no paciente que está reperfundindo, né? Aqui é o que ele menciona do paciente com uma onda T, né, simétrica, ampla, mas ele tem uma onda U concordante, o que fala a favor de ser um paciente coronariopata, prévio. Bom, e aí, né, quais são os cenários clínicos que eu tenho doença isquêmica cardíaca e eu tenho uma onda T negativa, né? Basicamente, é o pós-infarto, é um paciente que tem uma isquemia transmural, então ele vai ter uma onda Q de necrose com uma onda T negativa profunda, né? Se ele tiver um padrão, né, de QR, a onda T vai ser menor do que num padrão só QS, tá? E lembrar que a onda T de padrão variável, ou seja, o paciente que ele varia ao longo do tempo a onda T dele, né, esse paciente pode ter uma colateral boa, uma isquemia ali, né, que está capengando a artéria. E aqui é o padrão do QR, com onda T invertida. Então, se o paciente tem o QR, onda T invertida do infarto, né? Infarto não, da isquemia coronariana, vai ser uma onda T de menor amplitude, diferente do QT, né? O paciente então vai ter uma onda Q, um QS, e vai ter uma onda T maior do que o QR.
Outro cenário, né, além do pós-infarto, é da onda T negativa com consequência de reperfusão, né? E aí as causas são reperfusão espontânea, fibrinólise, stent ou uma vasoespasmo, né, uma angina de Prinzmetal. Então aqui é um paciente que ele reperfundiu a artéria por fibrinólise, então ele tem um padrão de Q, né, ele tem uma onda T que inicialmente é um pouco positiva e depois ela vira um pouco negativa. É um padrão normal de fibrinólise do paciente. Aqui é um paciente que mostra a importância, de novo, de eu ter um eletro prévio. Eu tenho um supra de ST, esse paciente foi para o cateterismo, no cateterismo tinha uma lesão, e ele ficou com uma onda T invertida pós-infarto. Depois, ele pseudo-normalizou essa onda T dele, né, que era uma onda T invertida antes. Então é por isso que é importante comparar o elétron. Isso aqui, da figura B para a figura C, é a pseudonormalização que às vezes a gente viu comentando. E aí descobriram no cateterismo que ele teve uma oclusão do stent, e aí ele resolveu essa oclusão do stent e ficou com uma onda T invertida de novo pós-infarto. Aqui é um paciente que teve uma síndrome coronariana aguda abortada, ele não entra no mérito de como foi abortada essa síndrome, e ele fez uma ressonância magnética, mostrando, né, o realce e o edema, ali seria o edema, né, transmural, que ocasionaria o aumento do potencial transmembrana, e isso causaria inversão de onda T crônica do paciente, né? Bom, aqui é outro paciente com uma inversão de onda T de V1 a V3, né, até V5, mais ou menos ali, uma retificação da ST. Esse paciente veio com dor torácica, né, e foi visto no cateterismo que ele tinha uma oclusão, mas não era uma oclusão total, era um paciente coronariopata prévio. De novo, falando que a onda T invertida não é de isquemia total, isquemia aguda, né, é um cenário crônico do paciente. Bom, a onda T negativa ela pode ser discreta também, e é mais comum do IAM sim supra isso, né? Ela pode ser pequena ou até achatada, retificada, uma coisa que a gente às vezes esquece de ver, né? A gente dá mais valor para ondas T muito aberrantes e ondas T discretas a gente tende a achar que é normal, e nem sempre é assim. Então aqui é um paciente que estava sem dor e depois com dor. De novo, mostrando a importância da gente seriar eletro e ter um eletro do paciente com dor e sem dor para comparar. Então a gente vê um paciente que tinha uma onda T até um pouco bifásica em V4, uma onda T invertida em V5, e depois ele infra toda a parede de V4 a V6, mostrando que esse paciente ali tem uma oclusão que ele tá ali com o tronco dele, no caso, estava pendurado. Bom, e aí a onda T negativa, ela aparece em isquemia aguda? Ela só vai aparecer em isquemia aguda se tiver uma depressão do segmento ST nas mesmas derivações, né? Então, ou seja, se eu tenho uma onda T negativa, esse paciente possivelmente ou está reperfundindo, ou esse paciente ele já infartou, ou tem alguma outra alteração, ou alguma outra doença. Se ele tiver um infarto, ele pode manter essa onda T, ele pode pseudonormalizar essa onda T com uma onda T hiperaguda, ou ele ainda pode deprimir o ST. Então, a onda T negativa, eu sempre tenho que buscar alguma outra coisa associada a ela, né? Se eu suspeito de doença coronariana. Outra coisa também que ele menciona é a onda T hiperaguda, a onda T invertida, ela não acontece no teste de esforço, mas ela pode acontecer na presença de hiperventilação. Às vezes a gente vê aquele paciente com muita ansiedade e tudo, que por alguma razão ele vai hiperventilar e por alguma razão ele acaba fazendo uma inversão de onda T. E a gente acha que é isquêmico. E eu não sabia disso, achei interessante também ele mencionar isso. Aqui é um paciente, a figura não está muito legal, mas é um paciente que estava sem dor, e aí com dor ele começa ou a retificar o ST, ou ele faz depressão do ST, mostrando novamente a importância, né, da gente ter um eletro prévio e um eletro com dor e sem dor. Bom, e aí o artigo ele bota outra parte inteira, basicamente, diagnóstico diferencial de onda T negativa. Porque, na maioria das vezes, a gente acaba atribuindo, vamos seriar eletrotroponina, e aí vem aquela troponina de 40, a gente não sabe se é isquêmico, se não é, a gente fica na dúvida. Então, ele dedicou boa parte do artigo falando de outras causas que não são isquemia, e a gente tem que sempre pensar, acho que principalmente no cenário de emergência. Tem muitas causas aqui crônicas e tudo que não eu botei,
mas as causas agudas são bastante importantes para a gente. Bom, e aí tem essa figura que ele bota, tem 11 casos, não vou passar um por um, que está ruim de ver e está pequeno, mas eu coloquei algumas outras imagens do artigo e outros artigos. A primeira causa que ele fala é de pericardite, né? A gente está acostumado com pericardite com supradifuso, mas a pericardite, principalmente a pericardite crônica, pode cursar quando ela tem invertida. E aí no artigo ele fica meio em cima do muro, né? Ele não coloca nada muito definidor, e fui dar uma olhada e existe um artigo desse ano do Amal Mato que ele compara diferença do paciente que tem pericardite, do eletro, e do paciente com supra. E basicamente o artigo ele fala para você seguir um roteiro. Se eu estou na dúvida entre supra e pericardite, eu vou procurar por depressão do ST, que não é normal, né? Depressão do ST, inversão da onda T, no paciente com pericardite. Eu vou achar isso, mas no infarto agudo. Eu vou procurar um supra de ST maior em D3 do que em D2, porque isso me fala a favor de ser um infarto de coronária direita. Eu vou procurar o formato do ST, né? Me ajuda, mas não define. E aí no artigo ele fala, né, que a presença da depressão do PR seria o melhor discriminador, favorecendo o pericardite. Só que acontece, em 12% desses pacientes, na verdade, que tinham esse PR deprimido, era um infarto. Mesmo o sinal de SPOD, né, que é famoso e tudo, 5% deles eram infarto agudo. Então, assim, todo sinal de pericardite com infarto fica ali, né, se sobrepõe. Então, o diagnóstico de pericardite é um diagnóstico muito difícil e que de vez em quando a gente vê assim sendo dado e talvez será que não é infarto, né? Acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma, talvez. Foi a impressão que eu fiquei dos dois artigos. E aí que ele fala de um paciente com pericardite crônica, que ele faz inversão de onda T, das cardiomiopatias, né? Um monte de cardiomiopatia pode cursar com inversão de onda T, são ondas T bem estranhas, bem diferentes, né? E a gente tende a não pensar ou não fazer o diagnóstico delas. Tudo bem que são diagnósticos difíceis, mas eu acho que a gente pode pensar e, enfim, algumas dessas doenças são muito graves e podem matar alguém, né? Se a gente liberar esses pacientes para casa. Ele cita esse caso aqui, uma paciente jovem, de 42 anos, que foi fazer um eletro, ela tinha inversão de onda T. De novo, é uma onda T simétrica, mas eu não tenho infra do segmento ST, né? E eu não tenho uma onda T bifásica, né? Então, possivelmente, é só uma onda T que não é isquêmica, não tem onda U conjunto, não tem alteração em espelho, então, possivelmente, essa é uma onda T que não é isquêmica. Mas, dado que ela é uma onda T invertida em V1, V2, V3 no paciente jovem, né, o pessoal foi buscar uma causa e viram que era uma cardiomiopatia hipertrófica. No artigo, ele estipula que até 1% dos pacientes, né, da população geral, quando fazem um eletro, né, para atividade física, para qualquer coisa, 1% deles vai ter uma alteração de onda T. E pressupõe-se que isso acontece por uma miopericardite antiga. E eu não sei se agora, na época com o Covid, né, causando doença estrutural cardíaca, se isso vai aumentar esse percentual dos pacientes assintomáticos, né? Enfim. Aqui ele cita outro caso, né, de uma hemorragia subaracnoide num paciente jovem, de 30 anos, e me surpreendeu esse eletro, porque eu esperava uma inversão de onda T, e não uma onda T tão positiva assim, né, no contexto de trauma, a gente não sabe se fez uma rabdomiólise associada pelo trauma, né, enfim, ele não fala muito, mas eu achei interessante que a onda T é invertida em D1 e AVL, não é tão invertida assim, e a onda T é muito positiva, né, nas precordiais. Isso me chamou a atenção, que não era o padrão típico que eu esperava de uma hemorragia subaracnoide, né, causando alteração do onda T e do QT. Aí eu botei outros exemplos, né, que ele cita no final do artigo, as imagens não estavam muito boas. Esse é um padrão normal, é uma criança, tá? E você vê que na criança ela vai ter inversão de onda T, e faz total sentido por causa da questão, né, da natural, lá da alteração da criança mesmo, aquelas coisas da placenta, enfim. Bom, aí aqui agora uma onda T juvenil persistente, comum em criança também, uma onda T assimétrica, né, menor que 3 milímetros no geral, tá? Aqui, outro padrão de onda T invertida, né, que é uma hipertrofia de VD. Ele tem infra de ST associado? Tem. Ele tem uma onda T invertida? Tem. Mas você vê que é um eletro com muitas alterações de repolarização, muitas alterações juntas, com bloqueio de ramo, né, e tudo isso já dificultam a olhar, né, pensando em isquemia desse paciente.
Aqui é um paciente com S1Q3T3, uma taquicardia, com onda T invertida ampla, né? Fala a favor de TEP nesse paciente. Então, outro diagnóstico diferencial importante. Paciente agora com BRD, inversão de onda T, S1Q3T3, é um paciente com TEP também. Aqui é da cardiomiopatia hipertrófica, né? Uma doença muito importante. Você vê que o complexo ventricular é bastante amplo, né? E apesar da onda T bifásica, né? Então, assim, nem sempre a onda T bifásica, em algumas derivações, vai ser uma onda T isquêmica, né? Tem que ter esse discernimento. Aqui é um paciente com aumento da pressão intracraniana, né? Que é o que a gente ouve mais típico, né? Uma onda T bizarra, com um QT muito longo e múltiplas inversões de onda T. Aqui foi o que eu falei, né? Naquela hora, o paciente que tem uma onda T negativa e depois ela vira positiva, isso possivelmente não é isquêmica, né? Isso normalmente pode ser por hipocalemia. Já a onda T que é isquêmica, que ela é bifásica, ela é positiva e negativa, que é o padrão de Wellens que a gente está acostumado. Aqui outra doença que o diagnóstico é difícil na emergência, mas a gente tem que pensar, é Takotsubo, né? A gente tem inversão de onda T em várias derivações, né? Ondas T bem amplas, bem bizarras, por vezes até parecem um pouco bifásicas, mas acho que assim não tem como descartar infarto nesse paciente, né? Seria eletro, troponina, mas é uma doença que assim esse eletro chama atenção. A gente não pode liberar um paciente com um eletro desse. De novo, um Takotsubo, então ondas T invertidas em várias derivações, né? Ondas T grandes, por vezes até parecem um pouco bifásicas de novo, né? E assim, não dá para liberar um paciente com um eletro desse. A gente pode não reconhecer que seja um Takotsubo na emergência, dificilmente vai conseguir fazer esse diagnóstico. Mas a gente tem que ter a noção de que isso pode ser infarto? Pode, mas também pode não ser. E não tem que ficar satisfeito com, duas troponinas negativas, vou liberar. Aqui é um eletro interessante, não esperava isso, mas é um TEP no paciente que é beta-bloqueado. Você vê que ele tem alterações bem poucas, assim, de repolarização, né? Onda T bem pouco invertida, tem ali um S1, um Q3 e um T3 bem discretos, né? E a gente vê muito paciente usando beta-bloqueador para pressão, né? O atenolol, e a gente acaba, às vezes, achando, não é nada demais isso aqui, e era um TEP, e pela descrição do artigo, era um TEP até maciço, assim, enfim. Aqui é um outro Takotsubo, né? Um paciente com feocromocitoma, e, enfim, foi para o CAT esse paciente, por causa da sonda T bifásica em V2, o CAT era limpo, e ele foi monitorizado, pensando em dissecção também e tudo. E no final das contas, quando foram fazer para dissecção, né, de aorta, viram um feocromocitoma na suprarrenal. Bom, aqui não está dando para ver muito bem essa imagem, mas é uma onda T invertida em V1 e V3, e por isso que talvez seja importante a gente ter uma alta suspeição nesses pacientes para ter uma avaliação da cardiologia, porque esse paciente, quando você olha bem de perto, ele tinha uma onda Epsilon, então era uma displasia ritmogênica de VD. Então, o artigo ele fala basicamente que se eu vejo um paciente com onda T invertida em V1 a V3, eu talvez tenha que ter uma avaliação de um cardiologista para poder excluir outras causas estruturais de doença, que não sejam infarto. Aqui é um caso de hipomagnesemia, um paciente alcoólatra que foi encontrado caído em casa. E aí eu tenho ondas T invertidas, né, em várias derivações, não contíguas, e uma onda T às vezes até parece bifásica, e era hipomagnesemia. Também não sabia disso, não esperava esse resultado. Aqui é o último caso, né, é um paciente de 36 anos, do Sri Lanka. Ele tem dislipidemia e tem diabetes mellitus, e ele veio com a dor torácica com parestesia em membro superior esquerdo. É um paciente que eu não sei, até ver com gasômetro, mas eu acho que esse paciente ele não tinha como não ir para o CAT. Tem um suprinha em D1 e AVL, uma onda T invertida até por vezes bifásica. Eu acho que esse cara ia acabar no CAT. O artigo não fala se ele foi para o CAT ou não, mas esse cara, na minha opinião, acho que ele deveria ir para o CAT, não sei. E, na verdade, esse cara tinha uma sarcoidose. Um diagnóstico raro, na emergência de ser feito, né? Claro, não vai fazer, mas é um eletro que a gente não pode liberar esse paciente. E aí, 6 meses depois, ele voltou com uma nova dor torácica. E aí ele tem uma inversão de onda T em algumas derivações, mas você vê que não tem infra associado. É um Q, uma onda Q profunda com uma onda T profunda também. E tem onda Q em D1 e AVL. O que falaria a favor de ser um evento isquêmico antigo, né, num território compatível.
E aí, só que foram ver, a sarcoidose ele tinha aumentado, ele tinha parado de tomar as medicações. E aí depois o pessoal trata ele e o eletro volta ao normal. Então, concluindo, né, a onda T invertida isolada, ela nunca é por isquemia no momento ou por exercício, né? Pelo contrário, a isquemia aguda pode converter uma onda T que era negativa em depressão do ST ou causar pseudonormalização. Segundo o artigo, não é correto falar em isquemia subepicárdica causando inversão de onda T, né? Então, de novo, eu tenho onda T invertida, eu vou procurar um infra. Não vejo infra, eu vou procurar. É bifásica? Né? Se for bifásica, eu vou pensar em reperfusão. Se ela não for bifásica, eu vou tentar ver se esse paciente é um paciente isquêmico prévio. Né? Se a onda T, no IAM sem supra, a onda T, no geral, ela não é tão negativa. Então, às vezes, a gente vê uma onda que não é tão negativa, a gente fala, a amplitude não é tão alta. E a gente vê uma onda T bizarra e a gente dá muita importância para isso. Né? Então, assim, talvez a amplitude a gente chama muito a nossa atenção, mas não é só a amplitude, é o jeitão dela. E outra coisa que o artigo fala é procurar outras causas de T invertida. A gente tende a ancorar muito o diagnóstico em doença isquêmica por ser muito prevalente, principalmente na emergência. E a gente, vê uma troponina ali meia boca de 40, mas TEP pode causar troponina aumentada, hipertrofia ventricular, né? Um monte de coisa pode causar troponina aumentada e a gente ancora o diagnóstico na isquemia. E o artigo fala que isso está errado e a gente faz muito isso. E aqui ele citou outras causas, né, de isquemia aguda, né? Então, assim, ele bota um monte de causa, então a gente tem que pensar nisso e a gente não pensa, né? Pelo menos eu não penso. Agora eu vou começar a pensar. O artigo era isso, gente. Aqui estão as fontes, os artigos que eu usei, das imagens. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Minha zona quer falar alguma coisa. Bom, parabéns aí pela apresentação do artigo. Ele quando tu me mostrou o artigo, a gente já conhecia ele, é um artigo clássico, né? É um artigo difícil de apresentar, né? Tu viu aí, tu teve que estudar bastante, eu acho que foi bem proveitoso, mas, enfim, tu conseguiste dar uma simplificada em algumas coisas que tem que ficar, né? Os pontos para nós que avaliamos esses pacientes na emergência. Então, nessa avaliação do artigo, é um artigo de revisão, né? É um artigo de revisão baseado na experiência dos autores e outros artigos de outros relatos de casos, séries de outros pacientes. Então, em eletro, vocês vão ver que tem muitas séries de casos de autores que estudaram muito eletrocardiograma no passado, principalmente quando não tinham outros métodos, né? Mas no contexto de valorizar, só para vocês terem a noção, né? O Baez de Luna talvez seja o maior autor de eletrocardiograma atual, né? E o Ellens, que morreu esse ano, também foi talvez um dos pais da eletrofisiologia e eletrocardiografia. Então, eles têm muita experiência, eles estudaram muito estudos de autópsia e ressonância, quando começou a surgir a ressonância, para correlacionar dados de eletro com ressonância. Então, além deles estudarem muito isso, eles têm muita experiência, que a maior parte dos autores acabaram tendo formação com eles, né? Então, eu acho que é válida a opinião deles, é legal a gente apresentar isso, né? Eu, antes de passar a palavra até para o resto aí, eu só queria comentar uma coisa, que é o seguinte. Então, a ideia que a gente fica e que ele quer passar é que a onda T invertida, simétrica, né? Ela é isquêmica crônica, como a gente falou ali, né? Ou pós-agudo, né? Subagudo, mas que não significaria uma isquemia aguda, né? Não significa estar infartando. Agora, uma coisa interessante, tá, que a gente tem que ter ideia, é que a inversão da T com essas características isquêmicas, ela embora não signifique eletrocardiograficamente uma isquemia aguda, ela é um marcador de risco, né? Então, se ela está presente, a gente tem que considerar como esse paciente como tendo um risco a mais, assim, para a questão da cardiopatia isquêmica. E vocês sabem que daqui a um pouco esse paciente não está fazendo um infarto sem supra, mas ele está fazendo uma angina, né? Uma angina instável. Então, ele pode ter, ele pode ter esse eletro basal dele e não alterar o eletro. Então, isso deve ser encarado como um marcador. Então, é muito importante a gente avaliar a clínica, a gente avaliar como é que o paciente se apresenta na emergência, e não que o eletro talvez não signifique isquemia aguda, mas ele é um marcador que o paciente pode ser um isquêmico, né? E daqui a pouco ele está com uma angina. Então, é muito importante a dor, é muito importante avaliar também outras causas também, porque a gente não pode se atirar só nisso, né? Enfim, às vezes esse é o eletro de base do paciente, a gente não tem previamente.
Então, se daqui a pouco a característica da dor é diferente e a gente tem uma outra causa para a clínica do paciente naquele momento, a gente tem que não só ficar com a ideia fixa da isquemia. Eu acho que essa é mais ou menos a ideia que ele quer passar, né? E observar também realmente aquilo que a gente vê algumas vezes aqui, a gente chama atenção, né? Que é a pseudonormalização. Então, às vezes, um paciente com eletro normal, né? É um paciente que tem de base uma onda T invertida que ele já teve por um infarto antigo, e aí ele chega com uma dor bem típica e o eletro está normal, mas na verdade ele não está normal, ele tinha uma inversão da onda T e ele pseudonormaliza, né? Então a figura C aqui que o Rafael coloca na verdade compatível com um infarto com supra, porque o eletro de base desse paciente é aquele eletro B, que é o eletro pós-infarto que esse paciente teve no passado. Então, sempre, né, a gente está falando, até o Násia, que ela gosta de falar bastante isso também, que a gente tem que estar com um eletro na carteira, se possível, de todo paciente que tem alguma alteração, né? E também, como no final o Rafael mostrou, né? Tem outras causas de inversão de T, que são secundárias à cardiopatia estrutural, tá? Que merecem investigação. Então, muitas vezes a gente vai ter doenças estruturais né, crônicas, né, tipo uma displasia, né? Miocardiopatia hipertrófica, que geralmente tem associado também componentes de sobrecarga visíveis no eletrocardiograma, certo? Então a gente às vezes vale a pena a investigação, né? E o Takotsubo, né, que a gente também se apresenta muitas vezes com umas inversões de T meio bizarras no eletro, certo? Então o que a gente tem que chamar atenção também é que às vezes tem distúrbios de condução, tipo bloqueios de ramo e tal, que cursam com inversão de T também, que às vezes, se você já tem isso previamente, tem que levar em consideração. No contexto de emergência, a gente muitas vezes não vai ter o eletro prévio, né? Então a gente vai ter que fazer todo esse raciocínio na hora, né? E a gente não vai poder descartar, então não vai poder descartar, mesmo que o paciente não esteja com angina instável sem alteração do eletro, a gente vai ter que ver uma causa para isso, né? Então, muitas vezes, esses pacientes com eletro alterado, com inversão de onda T, embora possa não ser uma coisa aguda, se é o primeiro eletro deles com inversão de T, eles geralmente ficam para investigação, né? Às vezes, quando eles estão estáveis e aparecem no consultório, a gente avalia de consultório, mas quando esses pacientes vêm pela emergência pela primeira vez, sem um diagnóstico prévio de ter tido alguma doença, ter ficado com alguma alteração eletrocardiográfica, esses pacientes acabam ficando para investigação, mesmo que não seja, talvez, de cardiopatia isquêmica, né? Tem que afastar a cardiopatia isquêmica aguda, né? Mesmo que não seja cardiopatia isquêmica aguda, daqui a um pouco é um paciente com uma sequela de miocardiopatia, uma miocardiopatia isquêmica crônica ou outras alterações, né? Agora eu queria ver a opinião do Daniel, né? O Daniel acho que gostou bastante desse artigo aí também, né, Daniel? Sim, não, verdade, excelente artigo, Gazzoni. Parabenizar o Rafael, um artigo muito complexo, um artigo muito voltado mais para o cardiologista, assim, né? A gente tem que tirar para os residentes de emergência, acho que o que é mais prático, assim, para eles, né? Enfatizar só que, historicamente, ali o Rafael falou bem, né, aqueles experimentos com cães ali na década de 40, lá, que deram essa ideia de isquemia subepicárdica. Esse termo, ele não é errado, ele ficou consagrado e ele é padronizado, inclusive, ele é, na terceira diretriz da Sociedade Brasileira para emissão de laudos, ele está ali bem colocado, né? A gente ainda usa isquemia subepicárdica na inversão da onda T, e é citado esse estudo do Baia de Luna, que considera que, na verdade, é um sinal de reperfusão e não de isquemia ativa. Ele tem essa ressalva já nessa diretriz de 2016 da Sociedade Brasileira. Então, é importante ter essa ideia que não é errado, é um termo consagrado, que realmente não retrata uma isquemia na região subepicárdica, né? É mais uma alteração de potencial de ação transmembrana, que pode estar relacionado a soma de vetores, pode estar relacionado a edema, como o Rafael falou, né? Mas não é um termo errado, um termo consagrado que a gente entende do que está falando, né? Outros aspectos, assim, da gente ter uma ideia de conceito que o artigo traz ali, que a inversão de T mais profunda é aquela que tem mais de 2 milímetros, né? Então, ter essa ideia, assim. A prevalência muito baixa de ser um variante do normal, quando ela vai de V1 a V3, né? Que ele traz como 1%, então a gente abriu o olho para isso. A gente tem a ideia daquele persistência do padrão juvenil, quando ela vai de V1 a V3, né? Especialmente nas mulheres, em alguns casos de afrodescendentes também,
mas é uma prevalência muito baixa, né? Então, é algo que tem que nos chamar a atenção, a gente tem que ter um baixo limiar para correlacionar com o exame de imagem, né? Para descartar a cardiomiopatia hipertrófica, apical, que é menos prevalente que a septal assimétrica, né? E às vezes é mais difícil diagnosticar. Displasia ritmogênica do ventrículo direito, como o Rafael mostrou, né? Outra ideia interessante que o artigo faz é a ideia do porquê da onda Q, do infarto, né? Que é a janela que surge naquela região necrótica transmural, que aquela imagem da cavidade intraventricular, ela forma o padrão de QS, né? Reforçar que a isquemia geralmente se mostra na repolarização na fase final, na segunda fase, né? Por isso, algumas vezes, o padrão plus-minus, né? Reforçar o que tu disseste, Gazzoni, ali, de que, não é isquemia aguda, mas não é importante, né? O padrão de Wellings é uma inversão de T, né? No tipo A, bifásica, no tipo B, é uma isquemia simétrica mais profunda, né? V2, V3, às vezes até V6, e nos estudos de Wellings, ele viu que 75% desses pacientes evoluíram com infarto com supra anterior, né? Em poucas semanas. Então, esse realmente é um sinal de muita gravidade, né? E para terminar, eu acho um dos achados que são difíceis também, que o artigo traz, é quando as alterações elas são de repolarização primárias e secundárias juntas, né? Que a gente costuma chamar de mistas. Isso não é tão bem definido assim na literatura como padrão, né? Mas seriam alterações mistas, ou seja, o paciente que tem aumento das câmaras do ventrículo esquerdo e tem isquemia também, né? Ou fez infarto, né? Então, ele tende a ter uma alteração mais simétrica. Não é tão fácil de achar, né? Paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo e faz alterações isquêmicas prévias, vai tender a ser mais simétrico também. E a memória elétrica também, que o estudo cita, né? No paciente que tem estimulação por marca-passo intermitente, que faz bloqueio de ramo esquerdo intermitente, que faz taquicardia ventricular e resolve, ou que faz cardioversão elétrica e fica com inversão de T por memória elétrica, né? Não de causa isquêmica. Acho que é isso, parabéns pelo estudo muito complexo. Quem quer mais comentar aí? Solimã, Pablo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Tudo certo, então, sobre o D negativa? Não. Eu acho que o Rafael podia mostrar ali aquele eletro do tronco, né, e aquele eletro da doença de 3 vasos. Eu achei bem interessante esse mesmo, né, que o primeiro é a lesão de tronco, né, no paciente sem dor no lado esquerdo e o paciente com dor no lado direito, né. Sim. A gente vê como depressão ali de V2 a V6, o segmento ST, mais de 2 milímetros, né, se a gente for ver derivações com depressão, segmento ST, considerando isquemia aguda de um paciente que tem uma lesão suboclusiva do tronco da coronária esquerda, né? O B ali não fica bem claro, né? Não sei qual foi a tua interpretação ali, Gazzoni, da mudança, né? Mas já o paciente com a doença de 3 vasos, nesse caso, não ocorreu a depressão do segmento ST, né? É porque no B ele inverteu o que era controle e dor. Me sugeriu a ideia de uma pseudonormalização ali, tendendo a ficar mais positiva a fase final, a onda T, né? Foi isso que me passou. Sim, eu acho que ele quis dizer ali, ó, D2, D3, principalmente dá para ver ali, né, que ele ficou mais positivo e pseudonormalizou, né? A VL não dá para ver tanto, porque não estava tão invertido previamente, e o D1 ele não mostra muito como é que ficou depois, mas eu acho que também ali, e depois a ideia é que na V2, V3, ele ficou mais positivo, e no V5, V6, que está um pouco invertido ali, ele acaba ficando mais positivo até, né? Acho que essa ideia que ele quis passar, assim, de uma alteração dinâmica aí, tendendo a ficar menos negativo, né? A pseudonormalização, né? Da onda T. Sim. Eu achei bem interessante esses dois casos aí. E aí, o que mais, pessoal?
Eu acho importante isso que o Daniel falou, bem lembrado, né? Que agora, quando vocês ouvirem o termo que é isquemia subepicárdica, ele não está errado, porque na eletrocardiografia tem vários conceitos consagrados e tem várias escolas que usam alguns termos e outras não, né? Então, mesmo que às vezes a gente acaba vendo que aquilo não quer dizer realmente o que se pensava antes, o termo ficou, né? Então, tem muita gente que vai dizer isquemia subepicárdica, vocês não precisam dizer que está errado, né? Porque até a nossa diretriz diz isso, certo? Mas, assim, fisiologicamente, a gente tem que entender para tratar o paciente, né? E isso continua sendo, daqui a pouco, um paciente com risco, né? Mas, daqui a pouco, isso não quer dizer que só pela alteração eletrocardiográfica seja uma isquemia aguda. Porque a gente sabe que quando tem um infra-ST ali, bonitinho, né? É mais provável que ele esteja fazendo um quadro isquêmico agudo com manifestação eletrocardiográfica, né? Até o infra-ST, ele entra dentro dos time risco, dos critérios de estratificação de risco, né? E a inversão de onda T pura não entra na estratificação. Na verdade, mostra que o paciente é um paciente que tem, digamos, mais uma característica de risco do paciente, né? Então, na avaliação do paciente na emergência, que a gente vai ficar seriando eletro, vai ficar seriando enzimas, vai tratar a dor do paciente, não muda muito o nosso manejo. A gente vai ficar observando, vai ficar repetindo eletro, vai procurar causas alternativas, né? Mas esse paciente vai ficar, se chegar com dor torácica, monitorizado, né? Ou pelo menos com um contato próximo dele, da melhor forma possível, né? Para fazer a estratificação e a investigação, né? Enfim, cateterismo, o que seja o caso, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Soliman? Não, acho que foi falado tudo já, né? Ali a parte da diretriz, ela é bem tímida quando ela fala sobre isso, ela coloca que a inversão de onda T é um padrão de isquemia subepicárdica, mas aí depois ele bota atualmente, isso é mais um sinal de isquemia com reperfusão do que uma isquemia ativa. Perfeito. E cita justamente esse artigo, né, que a gente discutiu hoje, a referência. Então é uma coisa que eu acho que é bastante consagrada, era bastante consagrada, e há uma certa dificuldade de levar esse novo conceito, né, de que não é uma isquemia, mas é um marcador de uma isquemia prévia. Mais um fator de risco, né? Isso aí. Pablo? Acho que está fora da... Nazi não está hoje, eu acho, né? Não conseguiu participar. Zé Pedro já também está por aí, Zé Pedro? Uma coisa... Beleza, pessoal. Então, acho que terminamos hoje pontualmente, né? Iniciamos às 13h05, agora já são 13h45, um pouco passada, né? Deu uns 40 minutos da aula discutido. A gente vai, depois, se tiverem dúvidas, podem perguntar diretamente para nós aí durante a semana, certo? E seguimos os trabalhos, então, pessoal. Tá? Todo mundo assinou aqui do lado, por favor? Então tá. Finalizar hoje. Qual a operação a gente espera comprar no material? Ele